Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos e nacionalistas desse Brasil maravilhoso. Canal Ao Bom Combate, canal Velho General Rogério Itablian, Felipe Quintas, Rubem Gonzalez, irmãos russos que estão no Kirguistão, canal Homem do Espaço, Analytics 24, Segurança Estratégica, Coronel Montenegro e Luiz Cavagutti, que estão aí lutando na Ucrânia para trazer notícias pra gente. Um grande abraço a todos os amigos produtores de conteúdo. Vamos juntos por esse Brasil maravilhoso, pessoal. O Brasil nunca precisou tanto de nós quanto hoje. Muito obrigado pela presença dos senhores. Vamos compartilhar, vamos dar o like. Viva o nacionalismo, Civi Brasil. Viva o nacionalismo. Pessoal, boa noite. Deixa eu montar o beliche aqui, que eu falo sempre o seguinte, que o âncora tem que estar na parte de baixo do beliche, que é a pior parte, e os convidados estão na parte de cima. Gente, nossos convidados de hoje, na verdade não é convidado, ele é da casa, que é o Rogério Itablian. O Rogério já está aqui há bastante tempo, ele já é da casa aqui, tá? Traz uns salgadinhos armênios pra gente aqui, já é da casa. E o outro é o meu vizinho, tá? O getolista e palmeirense Antônio Fernandes dos Santos Neto, que é presidente do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, aqui de São Paulo, tá? O Antônio tem uma grande vivência sindical, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque eu falo sempre o seguinte, o político ele tem que ter raiz. Porque a gente tem que fugir do político fabricado. Tá aí a Ucrânia botou um político fabricado lá. Olhem o desastre que o país está vindo. Então, Antônio, seja muito bem-vindo. O Ciro já esteve aqui, tá? Foi muito bem recebido. A gente convida todos os partidos para mostrarem a visão que vocês têm do Brasil. Seja muito bem-vindo a bordo aqui do canal Arte da Guerra, na parceria com o Rogério Itablian. Quero mandar um abraço aqui pro seu Levon também, que deve estar assistindo a gente, a toda a comunidade armênia daqui de São Paulo. Então, seja bem-vindo a bordo. Obrigado, comandante Robson. Obrigado, Rogério. É um prazer estar com vocês. Quero mandar um abraço para toda a turma boa que está nos assistindo e um abraço especial para o PDT de Catanduva, meu amigo. Meu irmão está assistindo a gente aqui. O bicho está assistindo a gente. Todo o PDT de Catanduva lá está vendo a gente. Rogerinho, vou deixar contigo. Dá para dar uma boa noite aí e fazer a primeira pergunta para o Antônio Neto aqui, para nessa noite de debates nossa, que é muito importante, gente. A gente tem que ouvir todas as matizes políticas do Brasil para chegar a um consenso e construir um país melhor, mais justo. Está contigo, Rogério. Boa noite, Antônio Neto. Boa noite, comandante Robson. Boa noite a todos os amigos do Arte da Guerra. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu queria começar falando sobre um tema que é muito caro para nós, que é a questão da união nacional em prol do desenvolvimento do país, pautado na premissa de que quanto mais divisões houverem na construção desta sociedade, não dissenso é importante, o debate político é importante, mas aquelas divisões irretratáveis que geram cancelamento e tudo mais, eu entendo que efetivamente não contribuem dentro desse processo. E nós sabemos que o Antônio Neto, na história dele no sindicalismo, representa um pouco dessa linha do trabalhismo raiz, do varguismo. Então, eu queria entender a sua posição hoje em relação a essas agendas identitárias e as posições dessas agendas identitárias no que diz respeito a ações extremas, que criem antagonismos irreconciliáveis, cancelamentos. Como o PDT de São Paulo vê essa questão das agendas identitárias que contribuem para a divisão do país? No meu entendimento, se você discordar, fique absolutamente à vontade, né? Muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Rogério, o prazer é meu. Olha, essa questão identitária, ela nasce nos países desenvolvidos que parece que não tinham problemas a cuidar. Agora, num país subdesenvolvido, semi-analfabeto, tudo por organizar, colocar essas lutas identitárias na frente das lutas gerais é um problema complicado. Óbvio que elas são importantes, nós não podemos deixar de ler. Quando você olha a questão de classe, as diferenças, né, a classe dominante versus a classe trabalhadora ou a classe pobre, o povo em geral, é óbvio que quando fizer, você vai fazer recorte de identidade, a questão da mulher, a questão do negro, a questão agora avançando muito da comunidade da diversidade, tantas outras,
os povos oriundos, aquelas coisas todas. Mas isso não deveria ser o prioritário. Agora é hora de unidade. Nós estamos num momento muito difícil do Brasil. Se nós não nos unirmos, vai acontecer o que nós estamos vendo. Ficam nós divididos aqui e todo internacionalmente que está tomando conta de todas as coisas do Brasil, transformando o Brasil numa grande fazenda, destruindo toda a capacidade de inteligência do próprio país. Eu já tive oportunidades de debater com secretário de governo americano que veio aqui para dizer que o nosso papel é produtos primários, no máximo manufatura, que inteligência é coisa dos americanos. Vocês vão lembrar toda a prática e a tentativa do poder americano de introduzir no Brasil a legislação sobre direito autoral. Ela vem, a mesma lei de direito autoral apresentada na Argentina foi apresentada no Brasil e o tema chega em inglês, não chega nem em português. Então, quando eu vou escutar Alvin Toffler, que eu era muito fã de Alvin Toffler, que está a terceira onda, porque eu sou um profissional de tecnologia da informação, ele vem aqui a soldo da IBM para defender a questão dos direitos autorais e a questão, efetivamente, de você dizer, olha, vocês têm um papel na geopolítica mundial, na geoeconomia mundial, que é diferente do que nós vemos. Vocês são produtores de produtos primários, produtores de grãos, produtores, e no máximo que você vai chegar é manufatura. Inteligência, computador, não. E eu sou do tempo que a gente brigou aí com a reforma, com a reserva da informática. Eu sei que a Marinha, o comandante Robson pode lembrar bem, foi um dos precursores da introdução da computação no Brasil, certo? E eu sou profissional dessa época, de tecnologia da informação raiz, do tempo lá dos computadores iniciais, a Operação Piu-Piu, que tem dentro da própria Marinha, com a própria Cobra depois, ou seja, desenvolvimento de tecnologia. A lei de reserva de mercado, infelizmente, trabalhou só com a questão do hardware e ficou muito dependente na questão do software. Isso foi um erro que nós achamos à época. Mas, hoje em dia, o que é que você produz de software no Brasil? O que é que você produz de inteligência no Brasil? Você pega um celular, o que é que tem de aqui? O máximo que o Brasil faz é juntar as partes. Eu até brinco, isso aqui parece Lego, é put together, junta as pontinhas e acabou, e vai vender. Não tem nada de tecnologia. Então, nós temos que nos unir neste momento, pensar num projeto de país. E projeto de país passa necessariamente de a gente desenvolver inteligência. E a Marinha sempre esteve na frente da tecnologia. Tem a questão do submarino nuclear, a questão das diversas coisas. É bom lembrar o comandante Otto, deu um baile naquela comissão internacional da energia nuclear que tampou a fusão em aparelhos reduzidos, né? Aqui você olha como entra e olha como sai aqui, mas não vou mostrar como eu faço. Eles queriam ver como é que o Brasil desenvolveu a fusão, que era diferente. Ou seja, esses enfrentamentos, eu acho que é chegada a hora do Brasil pensar num projeto nacional de desenvolvimento. Por isso que nós defendemos isso. É a questão de como é que nós vamos educar a nossa juventude, como é que nós vamos preparar para o futuro, como é que nós vamos reindustrializar o Brasil e que papel nós devemos compor para o mundo. Porque esse negócio de ficar sendo exportador das necessidades está remetendo ao século XIX. Então, me perdoe. É quando no Brasil a elite mandava a roupa para ser passada na França, porque nem engomar, as pessoas tinham condição de engomá-las aqui. Ou seja, nós precisamos criar uma indústria tecnológica, desenvolver coisas no Brasil, e nós temos capacidade para isso. Vem Embraer. Quantos países no mundo tem a tecnologia desenvolvida pela Embraer de construção de aeronaves? Quantos? Não é verdade? Diga. Antônio, obrigado, Rogério. É minha agora, Rogério? Isso. Tá. Deixa eu te fazer uma, porque a gente reveza aqui, é um clima de harmonia muito bacana, tal. A gente sempre faz uma coisa. E sintam-se à vontade de me interromper, viu, Robson? Não, tranquilo, eu falo, o convidado é que tem que brilhar aqui. A gente tem sempre, vou passar já a próxima para o Rogério, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda em cima disso que o Rogério perguntou, que eu acho que é um tema muito oportuno. Antônio, eu tenho a seguinte impressão do que eu converso com as pessoas, que o identitarismo foi uma armadilha, uma isca. O Ciro usou uma palavra na entrevista que ele deu aqui, fantástica. Eu guardei essa palavra, eu estou usando ela muito aí, que é a questão da centralidade. E o que você já lembrou bem aqui, porque um país com tantos problemas que nem o Brasil tem, com miséria, analfabetismo, saúde, segurança pública, saneamento básico, etc.,
Essas questões do identitarismo, elas estão fora da centralidade, das urgências nacionais. Você não acha que isso foi uma armadilha que jogaram para a esquerda para ela perder a força? Porque o que eu sinto no identitarismo é que ele afastou um pouco daquele eleitorado mais conservador, que era afinado com muitas das buscas da esquerda e da centro-esquerda no Brasil. Qual é a visão que você tem disso? Foi uma armadilha o identitarismo? Eu acho que a esquerda ela sempre tenta se identificar com a história do americanismo, né? É uma coisa louca. O Partido Democrata. A direita também, viu? Mas a direita, a gente pode dizer o seguinte: a direita não entra nessa conversa. A direita é mais inteligente, a direita é mais unida. A gente vê isso na relação capital-trabalho aqui, por exemplo, do sindicato. As empresas, na hora H, elas se juntam. E os trabalhadores, na hora H, se dividem. Então, é isso que eu quero dizer. Então, o Partido Democrata traz algumas dessas discussões da questão da identitariedade, a questão do negro americano, e principalmente lá as grandes problemáticas. E aqui, dentro de toda essa massa de problemas, inúmero, como você listou toda essa lista que você fez aí, é óbvio que você vai fazer o recorte, onde é que está a miséria? Está dentro das comunidades mais pobres, os núcleos, está lá o negro. Dentro disso tem a mulher, dentro disso você tem também a questão da diversidade. Todas essas coisas, né? Mas elas são secundárias, porque se eu resolver um problema, vai aliviando o segundo. Mas eu creio que realmente é uma espécie de armadilha. Lá nos países centrais, eles já têm alguns problemas resolvidos. É só você olhar que a saída da pandemia, por exemplo, o mundo hoje está rediscutindo o Estado Nacional. Porque a dependência da China foi uma coisa que deixou todo mundo estupefato, vamos dizer assim. Imagine você que a gente, no Brasil, precisou importar esta coisinha aqui. É brincadeira? É o fim do mundo. Além disso, eu estou falando da máscara que é para a gente usar na rua, mas e todos os EPIs? E todos os EPIs nos hospitais? Eu vou mais longe, Robinson. Eu vou mais longe, Rogério. Preste-me atenção. Respirador, kit de intubação, seringa, agulha. Me perdoe. Isso, o mundo precisou disso. Então você não conseguia comprar respirador porque os diversos países precisavam comprar. Eu lembro que os Estados Unidos foi lá e interceptou compras de outros países para trazer para o país dele. Veja? E ele sempre diz o seguinte: para defender o americano, primeiro o americano, depois o resto. Então nós vamos ter que pensar, e eles começaram a pensar. Tanto que lá eles falam do New Deal e acrescentam até, agora queremos rediscutir o Green New Deal. A Europa começa a discutir o Plano Marshall, né? Lembrando o Plano Marshall pós-guerra, para dizer o seguinte: mas é o Green Plan Marshall. Quer dizer, como é que ficam as coisas dessas? E no Brasil, a gente volta para Getúlio de novo. Né? O país olhando como nação, ou seja, um projeto de desenvolvimento nacional. É óbvio que não é o de 30, 40, 50, porque agora é a indústria 4.0, a indústria do conhecimento, é você fazer relação com esses laboratórios internacionais de tecnologia da informação e fazê-los colocar no Brasil. Quantos laboratórios de tecnologia da informação você tem no Brasil? Da Microsoft, ou da SAP, ou da Oracle, tem no Brasil? Não tem, nós somos consumidores. E não podemos dizer assim. Então, quando a gente pensa num país, e você começar a rediscutir todos os papéis, e aí você vai olhar, eu sempre brinco, viu, Rogério, que é uma coisa interessante. Eu sou administrador de empresa e analista de sistemas. Então, quando eu vou analisar qualquer coisa, eu faço uma curva AVC das minhas despesas, concorda comigo? Eu pego 45% juros, dívida, principal. 55% é para o resto. Aonde que eu tenho que botar meu dedo primeiro? A curva AVC me ensinou que é ali. Eu vou ter que olhar o que está acontecendo ali. Então, essa é a grande discussão que nós estamos levando para debater com a população brasileira, e eu espero que aqueles que nos assistam possam botar a mão na cabeça, que não é possível que nos últimos 30 anos o mesmo modelo econômico perverso, aquele famoso tripé, que muita gente, que coisa maravilhosa, né? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, vem Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer, Bolsonaro. Que diferença eles têm na gestão política? Essa é a grande crítica que nós fazemos.
E para não dizer outra face da moeda, que é a gestão. A gestão, Centrão, o mesmo Centrão que hoje chantageia Bolsonaro, que domina aquele Congresso, que faz o tal do orçamento secreto, você vai retroagir, é o mesmo que aprovou a famosa reeleição do Fernando Henrique, que trabalhou com Lula, trabalhou com Dilma, trabalhou com Temer, que evitou do Temer 2 pedidos de impeachment, e está com Bolsonaro. Quer dizer, ou nós enfrentamos isso, e é isso que eu acho, que o nosso pré-candidato a presidente, está colocando todo dia para discutir. Nós precisamos mudar esse modelo econômico, precisamos mudar essa governança. Eu acho que aí, eu não sei se eu consegui colocar para você o porquê que essa armadilha, entre aspas, que você colocou, nos desvia de toda a conversa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter, pelo menos aqueles que estão comprometidos, virar essa visão macro, essa visão de floresta, não mais de árvore, para que a gente possa resolver os problemas mais complexos do Brasil. Muito obrigado, Antônio. Rogério, a próxima é tua. Peraí, deixa eu só lembrar aqui, pessoal, vamos dar o like, vamos ajudar o canal dando like, tá? Vamos ajudar o canal dando like, vamos espalhar esse vídeo aqui, vamos compartilhar nos grupos. É muito importante haver o debate nacional, pessoal. Vocês não têm noção de como o Brasil é prejudicado por não ter um projeto nacional. Eu falo sempre o seguinte, nós vivíamos num mundo até 27, 28 aí de fevereiro desse ano. Ao que tudo indica, esse mundo está mudando. Mudou o mundo, mas o Brasil continua sem projeto. Eu acho que, dadas as novas circunstâncias que estão se apresentando no cenário internacional, nós vamos sofrer bastante por não ter um projeto nacional. Eu tenho essa impressão. Então vamos dar o like aí, pessoal. Rogerinho, está contigo aí, velho. Olha, o Antônio é getulista. Nós vivemos de 30 no período Getúlio a 80, aproximadamente no final do período Geisel, né, final dos anos 70, depois veio o presidente João Figueiredo. Nós vivemos um período de crescimento da indústria nacional em relação à questão das matérias-primas, de uma menor dependência de importações, se não de produtos de alto valor agregado, pelo menos no setor da siderurgia, no setor da petroquímica. Nós fomos construindo uma base de indústria nacional. No período da Nova República, essa situação veio gradativamente em sentido inverso, apesar de ter aparecido a democracia, ter aparecido a democracia liberal. Não estou falando aqui, não estou postulando contra a democracia liberal, não, que é bom que fique claro. Mas eu queria saber, como a gente está falando em PND, nós estamos falando agora num grande conflito internacional na Ucrânia, interferência de potências imperialistas e tudo mais. O Antônio viveu no sindicalismo, inclusive, naquele período das disputas, né, entre a CGT, a CUT, período Joaquinzão, lá atrás, né? Foi forjado nessa base. Lá já havia muita, vamos dizer, muito rumor político de que havia interferência dos Estados Unidos na divisão da base sindical no Brasil, né? Nós não precisamos necessariamente entrar nessa polêmica, mas eu queria saber o seguinte: quanto você vê de interferência externa a partir do período da Nova República, de interferência dos Estados Unidos, de interferência do imperialismo, das grandes corporações, na impossibilidade de que o Brasil mantivesse o desempenho do período Getúlio-Geisel? Essa é uma questão. E, paralelamente, não é inevitável essa pergunta, como o PDT e o Antônio Neto veem esse conflito na Ucrânia hoje? Quanto interfere o imperialismo na falta de desenvolvimento do Brasil a partir da Nova República? E como vocês veem o conflito na Ucrânia hoje? Isso é um seminário, essa pergunta é um seminário. Ele gosta! Eu tive a honra de presidir a Federação Sindical Mundial. Ela foi fundada em 1945, na luta contra o fascismo. E você vê, no início da Guerra Fria, os Estados Unidos, muito fortemente, com o dinheiro do financiamento do Plano Marshall, cria a CIOLS, que é aquela história da central sindical, das entidades sindicais livres, né? Que é para combater aquele sindicalismo, que é o sindicalismo ligado ao bloco socialista, o sindicalismo que vinha avançando. Tanto que nasce a Guerra Fria, nasce a OTAN, nasce o Pacto de Varsóvia, são todas as coisas de equilíbrio de forças. Quando você vem aqui para o Brasil, na época da redemocratização, da própria Constituinte, todo mundo achou que era uma panaceia, que todos os problemas estavam resolvidos. Então, você concentrou, fez a Constituinte, e todo mundo foi aquela história... Conseguimos fazer uma nova Constituição.
Agora, se forem pegar a Constituição, todos aqueles direitos dos trabalhadores, os mais profundos, tem uma vírgula que diz que será regulamentado em lei. Então, a gente conseguiu influenciar na montagem, que é uma Constituição liberal social, ela é, e, ao mesmo tempo, ela tem lá a vírgula que diz o seguinte, quando vai regulamentar em lei. E aí nascem também no Brasil essa luta das centrais sindicais, e você pega, como é que você pode entender a CUT, que é ligada ao PT, filiado à CIOLS, a Central Internacional, bancada pelo Estado americano? Como é que você pode achar que você tem diferenças entre a CUT e a força sindical, se ambas estão dentro da Central Internacional financiada pelo Estado americano? Então, aí começa a ver os interesses. É só lembrar, o financiamento do Plano Marshall exigia que os sindicatos dos países que receberam o financiamento do Plano Marshall se agregassem a CIOLS, para fazer o contraponto com a Federação Sindical Mundial, que foi aquela que nasceu unitária no mundo na luta contra o fascismo. Só para vocês terem uma ideia. E aí vem o processo do império avassalador com muito dinheiro. Então, vem até 89 a queda do Bloco Socialista, quando há a destruição, a eliminação. E grande parte daqueles que estavam dentro da Federação Sindical Mundial se transferem para a Central Sindical Internacional, chamada hoje a CSI, e lembra, os grandes embates eram feitos dentro da OIT. Eu não sei o que seria das nossas famosas leis, ou as notas da OIT, né, as convenções internacionais do trabalho, como seria mesmo na Guerra Fria se não houvesse a Federação Sindical Mundial, se não houvesse essa divisão geopolítica que havia durante a Guerra Fria. Provavelmente o Império teria avassaladamente passado o patrol dizendo o seguinte, é liberal, não tem que ter direito algum, trabalhador, não sei o quê. Ou seja, a gente sempre sentiu o peso da mão, a mão invisível aí do Império, sempre colocando em todas as coisas. Você vê agora, por exemplo, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, é um troço que, com o dissolvimento do Bloco Soviético, as 14 repúblicas que se separaram, várias delas foram aderindo à OTAN e foram cercando a Rússia. E a Rússia estava numa draga danada alguns anos atrás, mas completamente desarticulada. Eu, quando visitei a Rússia, havia mendigos nas ruas, uma coisa absurda, né? Mendigos na rua, um desemprego fantástico. Eu participei de uma mesa redonda, Robson, de negociação com os sindicatos de alimentação com o McDonald's, que o que eles queriam era um contrato coletivo. E a resposta dos sindicatos, da empresa McDonald's para os sindicalistas russos, para que vocês querem contratação coletiva? Vocês já têm emprego. E não dava contrato coletivo, era relação individual, que é uma coisa, na relação capital-trabalho, o hipossuficiente é o trabalhador, mas uma transnacional, uma multinacional como a McDonald's. Que, aliás, está pipocando da Rússia agora, né, Antônio? Você tem uma ideia, e custaram, e é tal, para dar o exemplo da questão, eles botaram na Praça Vermelha. O primeiro McDonald's está ali na Praça Vermelha, em frente ao Kremlin. É uma coisa assustadora. Mas aí, para dizer para você o seguinte, eu via toda essa miséria lá dentro. Passam os tempos, a Rússia se recompõe economicamente, com a questão do gás, do petróleo, essa gestão bababá, aí começam a avançar sobre a Rússia. Os dois canais, os TRIM 1 e TRIM 2, veja, qual é a dependência da Europa hoje do gás e do petróleo russo? Ou seja, toda a luta que nós estamos vendo hoje é negócio. O Império está preocupado, como fez com o Iraque, que dê todas aquelas armas de destruição em massa que tinha o Iraque. Cadê? Quer dizer, aí você vai lá, vai no Afeganistão, você vai no Irã, você vai na Síria, onde você for, a pergunta que eu faço, dá para acreditar que os russos estão fazendo a coisa de forma... Porque eu estou na dúvida, eu fico numa dúvida cruel. Eu sou contra a guerra, eu sou pela paz. Eu sou humanista, o PDT é um partido humanista, nós defendemos a paz, somos pela autodeterminação dos povos, nós temos uma série de coisas que isso é raiz nossa, é bom lembrar toda a história. Eu sou getulista, eu sou positivista, quem estuda essas questões, você sabe o que significa o que eu estou falando. Mas, acima de tudo, os interesses
do Império Americano, que às vezes leva ao erro, por exemplo, como levou no caso do Iraque, tanto a França como a Inglaterra. E eles que foram. Veja a Líbia. Eu estive na Líbia, eu conheci o rio subterrâneo, de 2.000 quilômetros, que girava água de um canto lá. Vocês devem conhecer isso. Melhor IDH da África, Antônio. Melhor IDH da África. A OTAN reduziu ela a cinzas. O melhor IDH da África. A OTAN reduziu a escombros. É o rio Praçaba, né, Antônio? É o rio de Praçaba, no Saara. Isso. E por baixo, a 2 quilômetros de rio. 2.000 quilômetros. Eu, quando conheci essa história, disse, um cabra que dirige um país que pensa nessa população para mudar a geografia do seu país, ao criar lagos artificiais, que isso mudaria completamente. Não pode ser um cara tão absurdamente ruim. Tem problema? Tem problema. Mas, pô, tá do outro lado. Aí, por causa do petróleo, quem é que está explorando o petróleo agora? Como é que está a situação do povo da Líbia? Então, você vai na Líbia, vai na Síria, vai na Palestina. Aonde eu for, são os interesses econômicos. Então, é uma pena essa guerra. É uma pena, mortes, tudo, mas nós precisamos entender que, infelizmente, embora todo mundo está dizendo que o fim dos combustíveis fósseis, não sei o que, é só a gente conseguir ser o 5º país ou 4º país do mundo em reserva internacional de combustível fóssil, que nego fala, não vai precisar mais disso, não. E daí esse governo começa a privatizar e entregar tudo, porque isso é bom vender agora, porque daqui a pouco ninguém vai mais consumir combustível fóssil, como se fosse alguma coisa que você faz assim com os dedos, estala os dedos e acaba. Não, isso vai mais uns 50 anos de toda essa transição. E mesmo assim você vai poder utilizar em outras coisas, não como combustível, mas com os derivados que possa ter dele, todas essas coisas. Ou seja, nós precisamos olhar um pouco mais para dentro. Precisamos fazer uma unidade interna, lutar contra a entrega de todos os nossos patrimônios. Não é possível os caras venderem aquela canalização de gás que a gente tinha aqui, vende para uma empresa e aluga por 30 anos, quer dizer, recebeu e vai continuar pagando, vai devolver todo o dinheiro e todo o tempo. Ou com todas as privatizações que a gente participou, que foram financiadas pelo próprio Estado brasileiro. É um crime. Eu acho que era isso que a gente tem que olhar de como é que a gente vai trabalhar na unidade interna. E aí, eu creio que tanto direita como esquerda, se alguém jogar uma bomba aqui dentro, na hora H todo mundo se une contra o inimigo comum que está lá fora. E é bom olhar que o inimigo comum vem, porque o próximo grande produto que o mundo vai correr atrás chama-se água. Chama-se água. E o Brasil é um dos países mais tem água potável do mundo. Não é só aquífero Guarani, você tem o aquífero lá da Amazônia, você tem, além de ser privilegiado com esses rios, chamados rios aéreos que a gente tem, que saem da Amazônia e caminham para cá, para todo o sul. Ou seja, nós precisamos mostrar para o nosso povo, precisamos mostrar para os nossos irmãos que nós precisamos nos unir, acabar com essa história de que a gente e começar a olhar o país, resolver a questão da educação, resolver a questão da saúde, resolver a questão do saneamento básico. Os países centrais, pós-pandemia, vejam vocês, eles não têm a grande oportunidade que nós temos. Nós vamos ter a oportunidade de gerar empregos imediatamente, e o nosso projeto prevê isso. Por exemplo, abrir buraco, tapar buraco, como era o New Deal, né? Aquela história lá de 29, é fazer saneamento básico, Rogério. E aí não tem nada importado, concorda? Nada importado. Abre buraco. Aí você vem com o segundo, que é habitação. Não é possível que o nosso povo viva nas palafitas, que viva nessas comunidades da maneira indigna que vive. Também temos que resolver esse problema. Aí você tem as obras de infraestrutura. Todo o norte, todos os países do primeiro mundo não têm essas deficiências. Nós temos todas elas. Então, podemos fazer algo para resolver internamente. E aí a questão da educação com qualidade, tempo integral, para recuperar. Porque o país hoje qual é a quantidade de analfabetos que a gente tem? É uma tristeza para nós. Aí você tem o problema da saúde, você tem o problema do saneamento, habitação, e você vai. E aí, preparar para a indústria 4.0, a indústria do conhecimento, preparando, e aí, no nosso projeto, a questão da educação, do ensino médio de tempo integral, já pensando na robótica, pensando na indústria do conhecimento, é isso que a gente está olhando. Então, ficam algumas coisas muito interessantes e, infelizmente, a elite brasileira esquece de algumas coisas
que me entristece muito. Quando fazem uma reforma trabalhista que precariza, que gera desemprego, que acha que reduzir salário, reduzir condições de trabalho, uma série de coisas, é bom para eles. É tiro no pé. O que nós precisamos ter? Trabalhadores bem remunerados, trabalhadores com jornada de trabalho digna, com todas as coisas dignas, porque o capitalismo, nós vivemos num país capitalista, vive do consumo de massa. Se você não tem poder de compra, se você não tem salário, você não tem nada, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, não adiantou nada, todo o crescimento lá, o que aconteceu, o salário dos trabalhadores americanos ficaram baixos. Hoje em dia, os trabalhadores não querem mais trabalhar para as empresas, e na reunião que eu assisti, em que foi perguntado ao presidente Biden o que fazer, que os trabalhadores não querem, pague melhor seus empregados. Precisa de sindicato, porque o sindicato ajuda nas negociações coletivas a dar melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores desenvolvimento. Ou seja, se a gente não tiver unidade, o Brasil vai ficar na mão das ONGs, das big techs de sistema, e tudo internacional, porque eles estão comprando tudo. Comandante Robinson, eu lembro que até pouco tempo atrás, o álcool, anidro, esse álcool que a gente usava nos carros, que foi um desenvolvimento fantástico do Brasil, não era commodity. Lembra disso? Sim. Você tinha que exportar como produto agrícola. Aí, foi só eles comprarem as nossas usinas, o mercado internacional comprar as nossas usinas, virou etanol e virou commodity. Você vê que a gente está na mão desses caras. Ou a gente vai, acima de tudo, olhar com o coração e ver o Brasil para os brasileiros, nacionalista, para construir uma nação, ou nós vamos realmente virar aqui uma fazenda dos outros países. Ô, Antônio, pessoal, vamos dar o like aqui para ajudar o canal? Vamos dar o like, vamos chegar a 3.000 pessoas, que isso é muito importante. Esse tipo de debate, pessoal, é muito importante, porque a gente vai trazer questões centrais, questões importantes para o Brasil. Antônio, eu vou contar uma história curta aqui para você. O Rogério já conhece, uma boa parte da audiência conhece, mas teve mais uma pedra nessa história essa semana e ela ficou mais longa. Eu, como você sabe, eu sou oficial da reserva da Marinha, né? E a gente tem algum tempo aí de caserna. Então, quando eu era garoto, eu sempre conto essa história. Quando eu era garoto, né, na escola de cadetes, que eu comecei no Exército, eu ouvia falar do projeto submarino nuclear brasileiro. Hoje eu sou comandante antigo na reserva, o projeto não ficou pronto. Na minha época de tenente, eu peguei o final do projeto das fragatas classe Niterói. Na minha opinião particular, um dos melhores projetos militares da história do Brasil. Um dos melhores. Se o Brasil tivesse investido nas fragatas classe Niterói, eu não sei onde a gente estaria hoje, em termos de expertise naval. Não é culpa da Marinha, ela não tinha dinheiro, ela fez o que ela podia, mas o projeto foi morrendo à míngua. Muito bem. Aí, a gente vem depois a fabricação conjunta de submarinos, né, os IKL da Alemanha, que a gente fabricou uns lá e outros no Brasil. Acabou morrendo também, por falta de dinheiro. Vê as fragatas, as corvetas depois, a Barroso, etc., acabaram morrendo. Agora nós estamos com a classe Niterói. Classe Tamandaré, as fragatas. Há controvérsias se a gente vai... Eu não garanto que daqui a 10 anos esse negócio vai estar por aí. E agora parece que o submarino brasileiro está subindo no telhado. Já tem várias reportagens na imprensa aí de que o submarino está subindo no telhado. Ou seja, o que acontece no Brasil? A esquadra americana, ela constrói porta-aviões desde 1920. São 100 anos construindo navio. O Brasil, eu vi como comandante antigo, a Marinha recomeçar umas 3 ou 4 vezes, pelo menos. Não por culpa dela, por culpa da falta de insumos financeiros. Tá? Gente, isso que eu estou falando é mais grave do que parece. Isso não vai na grande imprensa, na televisão não mostra isso, né? A Veja não coloca isso, né? A Folha, etc. Mas a verdade é essa. A cada 20 anos nós estamos recomeçando uma Marinha. Isso é terrível. Para uma força militar, isso é terrível. Vocês não têm ideia de como isso é terrível. Então, eu queria saber o seguinte, como é que o PDT vê tudo isso? Porque o problema central de Força Armada, gente, é investimento. Se você não botar dinheiro, a coisa não vai para frente, é um fato. Se você não botar dinheiro, o que move Forças Armadas é dinheiro. Essa é a realidade. Então, eu quero saber como é que o PDT coloca isso, porque sem Força Armada a gente não tem soberania. Aí eu vou deixar a palavra com você. É verdade. E nós vimos que, ao longo do tempo, todos os neoliberais que tomaram a presidência desse país,
deixaram todas as nossas Forças Armadas à míngua. Por isso que você bem diz que o projeto começa, inicia outro, inicia outro. Nós precisamos ter realmente uma visão de nação e criar isso que você falou, seja o submarino nuclear, seja as fragatas, seja os porta-aviões, e a gente construir isso é desenvolvimento tecnológico. É você ganhar inteligência para o país, desenvolver inteligência. Você vê o caso do caça, o Greenpeace. Vamos olhar que está aqui, eu fui a Gavião Peixoto, fui homenageado a semana que passou, e a Embraer tem lá uma base militar fantástica, estão desenvolvendo lá dentro. Eu participei da discussão sobre a compra. Eu era parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal, e na discussão a minha preferência não era o Greenspan. O Greenspan aparece depois, inclusive. Estava entre o russo e o francês. Eu defendi o russo, porque a minha análise, como leigo que sou, é de que, por causa da extensão territorial da Rússia, o russo teria muito mais, já teria um desenvolvimento para grandes distâncias, diferentemente do francês. Que não é uma questão, mas é a minha visão na época. E aí chega o Greenspan. E o que depois eu vi que a grande chave da questão foi a transferência da tecnologia, que é o que veio, que pode nos dar emancipação para o futuro. Então, esse negócio de você... Eu estou vendo aqui a Joana Derso falando, Joana, Complexo Industrial da Defesa, é isso mesmo. Nós temos que ter um investimento pesado na questão da nossa defesa, desenvolvimento. E sempre, você sabe, tudo no mundo da mais alta tecnologia foi feito na indústria da defesa. Então, você pega GPS, você pega... até tantas outras desenvolvimentos tecnológicos são feitos com base financiados pelo Estado. Ou seja, nós precisamos fazer com que o nosso Estado tenha, e eu creio que o Ciro fala muito que dedicar um orçamento bastante substancioso, 2% do orçamento carimbado para defesa e desenvolvimento, e abastecer o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, deixá-los compatíveis, porque chegou momentos da história aqui recente de que não tinha refeição, dispensavam os nossos recrutas para ir para casa porque não tinha condição para almoço. Eu assisti uma licitação no governo Dilma de compra de uniforme do Exército, que quem ganhou foi a China. Eu cobrei a presidente Dilma, falei, como dirigente, não dá para colocar lá que o botão tem que ser do chifre do boi zebu lá do Pantanal para poder... Porque não é possível que a gente não tenha uma indústria do vestuário. Então, são coisas... Nessa hora, a gente até discutiu a questão da 8666, da questão de price performance. Não entra em performance, só preço. Ou seja, eu creio que você tem toda a razão. Ou nós acordamos para isso, de fazer com que todas as nossas Forças Armadas tenham a possibilidade de ter o que tem de melhor e desenvolver o que tem de melhor, ou a gente realmente vai continuar sendo isso. O sucateamento das nossas Forças Armadas é uma coisa muito triste. Obrigado, Antônio. Rogério, contigo, a próxima é tua. Gente, só lembrando, vamos dar o like, vamos ajudar o canal. Eu falo sempre isso, quando vocês dão like, vocês estão mexendo no algoritmo, o YouTube começa a mandar o canal. O like, o superchat, o super sticker, eles ajudam bastante o canal. Vamos seguir também o canal do Rogério Nitablian. Eu falo sempre aqui, Rogério Nitablian, o primeiro a dar as últimas notícias. Está sempre no ar, sempre antenado. Rogério, está contigo, camarada. Antônio, uma pergunta super quente do momento e bastante objetiva. Qual a posição do PDT em relação ao PPI, em relação à questão da Petrobras e do PPI, da paridade internacional de preço? Está oscilando muito o preço em função dessa crise, o Brent foi lá para cima, depois voltou, mas, enfim, como conceito, qual a posição do PDT em relação ao PPI da Petrobras? Ao contrário. Aliás, denunciamos isso quando o Michel Temer colocou isso. Ele colocou duas coisas naquele final de governo, Rogério, se você vai lembrar. Uma foi essa história da paridade de preço internacional. E a outra foi aquela isenção tributária por 20 anos de 1 trilhão, com T de tapioca, Robson. 1 trilhão, 50 bi por ano, foram 20 anos para as petroleiras, para que elas pudessem fazer o que quisessem, inclusive acabando com a indústria naval nossa, que estava prevista de se credenciar para produzir aquilo que o pré-sal precisasse. Então, você veja, foram 2 graves crimes. A paridade de preço internacional, que é um crime. A gente, veja, você produz em real e cobra em dólar,
que não é à toa que dá 106 bi de lucro, né? Com B de bola. E esse 106 bi, está certo que tem um pouco de dinheiro de venda de ativo, que é pior ainda, vendendo os nossos ativos. É que nem vender minério de ferro, né? Alguém me dizia lá no passado que sacar minério da terra não é igual você tirar uma árvore que você planta outra. Aquilo você faz buraco e não volta mais, não nasce mais. Então, nós somos contra. E eu creio que o Ciro já deve ter dito no programa aqui que vocês fizeram qual é a proposta que nós temos, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, qual é a proposta para acabar com isso. Nós vamos trazer para dentro, porque, inclusive, investir, ao invés de ficar 30% a menos de produção nas refinarias, a gente aumentar para 100%, porque a gente tem capacidade de autonomia de produção de petróleo e autonomia também na questão do refino, porque isso tudo é tecnologia. Nós vamos cada vez nos capacitar ainda mais, e daqui a pouco a gente vai começar a exportar o excedente. Agora, você faz o seguinte, você importa 10%, 20%, produz 80% e cobra 100% no valor do preço de Roterdão ou do Brent lá de Londres, a $100. Você produz aqui 10 a 20 dólares e vende e cobra da própria produção, você cobra em dólar. Isso é um crime. E agora mesmo, vejam vocês, é bom vocês aproveitarem e nos ajudar a denunciar. Essa mudança tributária que eles estão fazendo aí é um escárnio. Estão dizendo, olha, os estados e os municípios estão enchendo a burra de dinheiro com ICMS e com IPI. Vamos diminuir, estão falando até de tirar 100%, zerar isso aí. Quando a gasolina custava R$ 2,70, R$ 2,50, era o mesmo IPI, era o mesmo ICMS. É bom lembrar disso. Da onde é que estão tirando dinheiro? Estão tirando do imposto, que é o que vai financiar a saúde, a educação, a segurança, o saneamento básico. Ou seja, e a Petrobras, o lucro dela vai continuar sendo o mesmo. Quer dizer, é um crime lesa pátria. E alguém que, em sã consciência, ouça isso, fala, não, os impostos são muito altos. Não são altos, não. Alto é o lucro da Petrobras, desviada desde aquela vez que o Lula colocou na Bolsa de Valores a questão da entrega do capital da Petrobras. Ou seja, nós tivemos recomprar o capital da Petrobras, transformá-la. Já cometeu 2 erros lá atrás, o Fernando Henrique, acabar com o conceito de empresa nacional e o fim do monopólio do petróleo no Brasil. Aí você vê tá essa confusão toda. Nós somos contra esse PPI. Obrigado. Uma coisa complicada, né, Rogério, Antônio? Porque o que acontece é o seguinte, a gente precisa começar a definir o que a gente quer da Petrobras. Acho que o Brasil precisa definir o que ele quer. Você quer uma empresa que dá lucro e beneficia o acionista e beneficia quem investe nela no exterior, mas isso tem que ficar claro. Ou você quer uma empresa que, na minha visão, que tem que ser indutora do desenvolvimento. Eu acho que a Petrobras foi criada lá no governo Getúlio com o objetivo de ser uma indutora do desenvolvimento. Eu penso dessa forma, se não privatiza ela e seja o que Deus quiser. Agora, o Brasil precisa definir, porque fica uma situação esquizofrênica. Porque quando ela atua como indutora de desenvolvimento, ela dá prejuízo, o pessoal vem com aquele discurso assim, arrasador. Aí tudo bem, aí chega, não, nós vamos fazer ela dar lucro. Tudo bem, meu amigo, você faz ela dar lucro. A hora que você pagar R$10 da gasolina na bomba, você vai reclamar para o Papa. É isso que as pessoas não entendem, pessoal. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Tem que chegar na fórmula que eu acho que é o ideal para o Brasil. Eu acho que é ideal, a gente tem que chegar naquela fórmula que funciona como... Eu penso dessa forma, eu tenho uma visão muito nacionalista. Eu acho que a Petrobras ela tem que ser uma indutora do desenvolvimento nacional. Fora disso, meu amigo, então privatiza, né? Se for ver, não dá... Eu tenho uma tese sobre isso. Eu acho que a gente resume num binômio: soberania mais função social. Então, ponto. Aí a gente fica... Porque vai privatizar a Petrobras, gente? A questão de privatização da Petrobras é diferente do que se apregou em relação à questão da meritocracia, da competitividade, do empreendedorismo. Porque quem são os candidatos a comprar a Petrobras? Estatais italianas, francesas, chinesas, norueguesas ou setores privados oligopolistas. Então, quer dizer, vai aumentar a competitividade se a Petrobras for colocada para o setor privado? Não vai. Vai ficar refém dessas companhias, né? Claro. Trocar o monopólio estatal brasileiro, indutor do desenvolvimento, para os outros. Para os outros monopólios ou estatais estrangeiras. Porque eu acho... No caso do aço. É bom lembrar. Aliás, a norueguesa ignora. A Nippon Steel. O que é a Nippon Steel?
Eu participei do debate da privatização da Açominas, que foi um crime lesa pátria de Fernando Henrique, que nós até denunciamos em praça pública, fizemos um cartaz enorme, uma faixa enorme, FHC igual Judas, para dizer, porque o cara entregou todo o patrimônio da Açominas, lá de Ouro Branco, toda aquela questão, toda a terra a R$1, o equivalente à época, a R$1 o metro quadrado. Eu debati numa audiência pública no TCU. Sabe qual foi a coisa? Olha, é imoral, mas é legal. Assim não dá. Ou seja, entregamos tudo o patrimônio. O que nós temos hoje? Então, só sacando o nosso minério e levando, e nós importando aço. E se a desculpa for a corrupção, depois você tem agência reguladora. Então, quer dizer, o problema é que o brasileiro é corrupto. Então, nós vamos instituir agências reguladoras. A agência reguladora, se parte da premissa que intrinsecamente o brasileiro seja corrupto, a continuidade da corrupção vai ser dada. Então, quer dizer, agora uma coisa eu quero deixar claro. Eu sou favorável à iniciativa privada em 100% dos casos. Porém, os setores estratégicos são, como o comandante Robson colocou, indutores do desenvolvimento, como bem o Neto está colocando. Nós precisamos ter soberania e função social atendidas. Agora, nós precisamos discutir isso com a sociedade, porque está confuso isso. Precisa pagar dividendo ou precisa atender função social? Precisa atender a soberania? Aí tem gente que aparece e diz o seguinte, Neto, comandante e amigos. Mas a Golden Share resolve, né? Então nós precisamos conversar isso com a sociedade e verificar que tipo de desenvolvimento ou de fontes indutoras de desenvolvimento nós queremos. Eu acredito em Petrobras, bancos nacionais de desenvolvimento econômico e social. Nós precisamos disso, muitos bancos nacionais de desenvolvimento econômico e sociais. Olha, o Rogério está falando. Só complementar o que o Rogério está falando. É o seguinte, nós precisamos talvez fazer uma discussão no Brasil do que é estratégia. Eu quero discutir o que é estratégia para o Estado e o desenvolvimento nacional. Fora disso, você fala, distribuição de energia é estratégico ou não é estratégico? É como se falar, hoje em dia, você está importando querosene de avião, se as Forças Armadas entrarem num conflito, e aí o fornecedor do querosene de avião, quem vai ser? Você tem os próprios equipamentos de tecnologia de informação que compõem as aeronaves brasileiras, né? Você não é brasileiro, não é desenvolvido brasileiro, a tecnologia está lá fora. Você, a hora que vai precisar deles, será que eles estarão disponíveis, como aconteceu com a Embraer, que não pôde vender avião para a Venezuela, porque os Estados Unidos, como participante da acionista dele, perguntou, não pode vender para lá, porque lá não temos relação com eles. Mas agora eles querem, né, Neto? Agora eles querem petróleo da Venezuela. Sim. Agora o Maduro virou o queridinho do Biden. Olha a pergunta do Augusto aqui. Antônio, você acha viável tirar a Petrobras e ser negociado em Nova York? Na minha opinião, ser cotado em Nova York é um risco jurídico enorme. Você tem alguma visão disso, Antônio? O Rogério também, se quiser dar um pitaco aí, fica à vontade. Isso é claro. O risco é enorme. As discussões não são feitas aqui. A hora que você entrou numa bolsa internacional como a de Nova York, aí você vai falar o quê? Qualquer conflito jurídico passa por lá, não passa por aqui. Eu acho que não tem que estar lá. Eu acho que tem que tirar de lá mesmo. E eu acho que se a gente fizer o que a gente está propondo, de mudar essa política de paridade de preço internacional, que diz, os caras vão ficar, vai cair as ações da Petrobras, ótimo. A gente compra as ações da Petrobras a preço mais baixo, reestatiza tudo isso. Rogério, a próxima é tua, é minha? É nossa. É nossa, estamos em casa. Boa, Antônio. Tá, eu vou. Não, porque aqui eu acho o seguinte: eu acho que o bom debate é que ele pega fogo. Exatamente, todo mundo fala, eu acho muito bom isso aqui. Essa forma de mesa redonda que a gente faz aqui, que faz do canal do Rogério, é muito importante. Eu acho que quanto mais rico for o debate, tá, melhor para o público. Eu acho que o público sai discutindo. Eu sou parado na rua, às vezes, o Rogério também, Antônio. É muito bacana isso. Não, porque o que você falou, tal, realmente tem razão. Então a gente fica muito feliz com essas coisas aí. Ô, Antônio, eu penso, tem uma coisa que é engraçado, sabe? Que a gente não vê assim. Agora acho que o pessoal está acordando. A esquerda no Brasil, ela sempre usou um termo chamado imperialismo, tá? Para falar dessa grande influência internacional que existe mesmo, que massacra países que nem o Brasil. E isso, acho que a força do imperialismo, ela nunca foi tão vista como agora nessa questão da Rússia. A direita chama de globalismo, mas é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. Eu chamo de super barões, ladrões, cada um chama de um jeito. Mas eu queria ver o seguinte.
pelo que a gente está vendo nesse caso da Rússia, porque agora ficou evidente, tá? O negócio saiu mesmo do ovo, assim, a serpente saiu, tá gritante. Hoje só não percebe quem não quer. Mas você acha que o Brasil consegue lidar com essas forças? Porque a gente vê e isso aí é desde a época do Vargas, tá? As forças que ajudaram a derrubar o Getúlio Vargas, gente, elas não eram só forças que depois também derrubaram outros presidentes aí, não são só forças, derrubaram o Perón na Argentina também, não são só forças nacionais, não. A pressão externa é muito grande. Você acha que o Brasil consegue se livrar dessa armadilha? Aí, Rogério, participa também, dá teu pitaco aí, porque esse ponto aqui é central, tá, gente? Vamos ouvir o Neto, eu vou na sequência. Quando nós denunciávamos isso, seja lá 54 Getúlio, seja 63, 64 João Goulart, muita gente nos chamava de teoria da conspiração, comunista, etc. Comunista. Aí, quando agora foram liberados os vídeos e os áudios lá nos Estados Unidos, em que a conversa do Lyndon Johnson, a conversa do embaixador, a conversa... Lyndon Johnson Cobol. Dizendo que, inclusive, referendando o nome do Castelo Branco para ser que eles eram amigos, que conhecia, denunciando o Jango, que era um ruralista, embora fosse nacionalista, um ruralista como comunista, é o fim da picada. Tristeza para nós, que somos nacionalistas, de ver aquele Congresso Nacional, pessoas como Juscelino, pessoas como Lacerda, todos que estavam lá votando pela eleição do Castelo Branco, e ao fundo você escutar o Tancredo gritando: canalhas! Canalhas! O Juscelino se arrependeu pra caramba, viu, Antônio? Claro, teve bons motivos para se arrepender. Foi a visão curta de que 65 teríamos eleições. Ele achava que ele ia ser o candidato. Né? Então, essa parte do Brasil, eu falo sempre, gente, vocês têm que conhecer, porque ela se repete, tá? Adhemar e Magalhães Pinto igual. Adhemar também achou que ia ser candidato e ia ganhar a eleição. Todos eles. Então, veja, essa ilusão. E eu acho que essa questão da política é um erro crasso que eles fizeram. E você hoje tem toda a documentação que você vê como é que foi articulado todas essas coisas. Então, o crime do Toneleiros, lá, o tiro no pé, não sei das quantas, tudo armação que é uma coisa maluca em cima do projeto nacional que Getúlio Vargas, que tem toda uma questão de um compromisso com o povo, uma visão diferenciada. Então você vem, quando você vê a eleição de Juscelino, aquela história de se eleger, não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. São coisas que a gente vai olhando e aprende com a história. Por isso que a gente tem que fazer uma pregação de uma unidade nacional. Nós estamos agora, e a gente tem pedido muito que Deus ilumine a nossa palavra para orientar corações e mentes, no sentido de que é o momento de não entrar nessa briga de polaridades, porque nenhum dos dois que estão polarizados, se ganharem, governarão o Brasil. Não governarão. Primeiro, porque não tem projeto. E segundo, porque um vai infernizar o outro. E parece que é isso que eles querem. Eu acho que nós temos um consenso em relação à questão da interferência externa no Brasil. Os antecedentes históricos, seja no período Getúlio, seja na questão do Pirara, lá no final do século XIX, seja em relação a uma série de outras circunstâncias mais próximas, eu acho que é evidente, até na manifestação dos 20 centavos, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada e tudo mais. A gente sabe que um ponto importante aí é a questão da participação de determinadas organizações não governamentais que atuam primordialmente na Amazônia e que têm criado empecilhos para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, rodoviária, hidroviária e tudo mais. Então, a minha pergunta, sob o ponto de vista pessoal, aí em duas partes, né? Eu sei que o Antônio é um homem de partido, mas eu queria ouvir a opinião dele pessoal e a concepção majoritária dentro do PDT em relação à possibilidade da instauração de uma CPI das ONGs. E pergunto, nós ouvimos o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e tivemos a oportunidade, só tivemos uma infelicidade, né, comandante? Foi no primeiro dia do conflito na Ucrânia e acabou esvaziando um pouco a live. Mas é um tema que deve ser repercutido e a gente precisa repeti-lo. Agora, qual a posição do Antônio Neto, né, do trabalhismo histórico e do PDT em relação à necessidade da instauração de uma CPI das ONGs? Há o exemplo da Ferrogrão, há o exemplo
de Belo Monte, há o exemplo da discussão da regulamentação da mineração em terras indígenas. Eu sei que são muitos pontos, pode ser que em alguns pontos você concorde, em outros discrepe, mas como conceito, tá? E estou com isso dizendo o seguinte, não acho que todas as ONGs sejam ruins, mas a CPI das ONGs. Peraí, antes de você responder, Antônio, só falar uma coisa, Rogério, só te complementando. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano levantou a bola das ONGs de influência russa que minaram, tá? Minaram a indústria de energia americana. Então você vê que é um problema lá e cá. Aqui, lógico, ONGs financiadas pela Europa e Estados Unidos, lá ONGs financiadas... Até na Grã-Bretanha, comandante, até na Grã-Bretanha, na indústria aeroespacial, recentemente, eles tentaram influenciar, isso tem o quê? Tem 10, 12 anos, tentaram influenciar, tentam influenciar o tempo todo na indústria aeroespacial francesa, e são sempre essas, olha, é a corrupção, é a agenda verde, é a pauta identitária, é a questão questões bonitinhas, eu chamo de questões cheirosas. São sempre questões cheirosas. Sempre, autoritarismo, sempre. Claro, eu penso que quem não deve não teme. Eu acho que a gente tem que enfrentar com transparência todas as coisas. É óbvio, quando eu lembro, por exemplo, quando a gente teve a primeira descoberta do pré-sal, teve o lançamento, que o Greenpeace fez uma grande ação, né, com 3 pessoas, que dá uma repercussão internacional contra o pré-sal. E aí, de repente, acontece na Baía do México, tá aquele desastre com a Breach lá, não sei o quê, eles nunca falaram nada. Ou seja, o Greenpeace, na minha opinião, eu posso dizer assim, o green ali, não sei de que verde que é. Às vezes, por isso... Não é do dólar? Nós precisamos, se precisar ter, eu não tenho problema nenhum de apoiar uma discussão. O problema nosso, nós temos que ter muito cuidado para não criminalizar aquilo que é de bom. Você tem que buscar. Veja, vamos pensar que quando veio a Lava Jato, lembrar no comandante Otton, que parece que tudo foi para lá, que era um dos grandes desenvolvedores da questão da energia nuclear no Brasil, do submarino nuclear, ou seja, eu levei trabalhadores para conhecer Angra 1, Angra 2, que saíam de lá encantados com a história, porque as pessoas não sabem o que é energia nuclear. No Brasil, ela é muito pouco usada percentualmente, até em função de toda capacidade hídrica que nós temos, as nossas coisas dos países por aí. Você acabou de ver agora na Ucrânia o cerco em torno de uma usina nuclear que foi tomada pela Rússia. E assim outros países, que é uma energia que poderia ajudar a resolver. Nós não temos essa necessidade ainda, mas eu sou defensor, inclusive, que a gente possa debater com a sociedade. Nós fizemos, inclusive com o comandante Otto, levamos conhecer não só a questão das usinas, como também levamos dirigentes sindicais conhecerem as plataformas continentais de captação de petróleo, de pesquisa e de busca, de perfuração, que os caras voltam de lá dizendo nós temos que defender esse país de qualquer jeito, de ser o que precisar, porque nós precisamos esclarecer a população o que é isso. Parece que isso é um quisto dentro do Brasil que as pessoas não sabem o que é, não sabem o que é a Petrobras, não sabem o que é energia nuclear, não sabe. Por isso que a nossa proposta, a proposta do PDT, é transformar a Petrobras numa empresa de energia. A gente discutir todas as energias e ela poder também ser um pouco diferenciada nessa questão. Então, quem não deve não teme, viu, Rogério? Eu não tenho problema nenhum com isso. Aliás, diz o meu pré-candidato à presidência que está aberto fiscal, telefônico e bancário, está tudo aberto. E quem for trabalhar com ele vai ter que estar fiscal, telefônico, tributário, tudo aberto, ou seja, não pode ter problema nenhum. E o exemplo vem de cima. Para poder enfrentar todo esse baronato, todos esses anti-Brasil que se traveste de brasileiros, você precisa dar moral, precisa dar exemplo. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Ô, Antônio, o Almirante aqui em casa fala uma coisa que é verdade, né? Eu falo, Farinas, Almirante é minha chefe, né? Porque na Marinha é o seguinte, a esposa é sempre 2 postos acima, né? Então, se o capitão de fragata, a esposa é contra o Almirante. Que ela que manda aqui em casa. Mas ela fala sempre, o Farinas, no final da vida você vai ser acusado de empobrecimento ilícito. Vão dar um jeito de te acusar disso aí.
Gente, nós estamos chegando ao final da live aqui, que está sendo maravilhoso, um papo bacana sobre o Brasil aqui, sobre o projeto, etc. Antônio, eu quero te trazer outras vezes aqui, tá? E é o convite, aliás, eu vou passar para vocês para fazer as considerações. Gente, vamos dar o like aqui, quase 2.500 pessoas a bordo, mas a gente faz o convite sempre. Hoje mesmo eu enviei para mais um deputado, pessoal. E é incrível, às vezes o pessoal fala, você só chama o pessoal do PTB, do PDT, do PCO, tá? Do PCB. Eu falo, não é que isso, eu chamo todo mundo. Só que acaba falando quem vem. A gente tem uma frase da Marinha que é muito sábia, os ausentes nunca têm razão. Então, gente, eu já fiz um convite para vários deputados da direita e, infelizmente, o pessoal não vem. O debate aqui é aberto, a gente trata todo mundo com o maior respeito, com o maior carinho, como é no canal do Rogério também, a gente alterna as lives aqui. Então, o convite está aberto aos políticos de todos as matizes para discutir as grandes questões brasileiras, que eu acho que isso é importante. É o réu revel, comandante. No direito é o réu revel. É o réu revel, é condenado à revelia. Exatamente. Então, eu vou passar agora para o Anitablian, para ele falar as palavras dele, e vou passar para o nosso convidado, que é o Antônio Neto, para ele fazer a despedida dele. Rogério, por favor, faça as honras da casa aí. Bom, queria agradecer ao comandante Robson, Antônio Neto, pelo debate, o público que nos acompanhou. Sempre lembrando que aqueles que não conhecem ainda nosso canal no YouTube estão convidados e serão bem-vindos, do canal do Rogério Anitablian. Estamos no Telegram e no Twitter também. Nos ajudem a chegar aos 115 mil até o final dessa semana. Estamos numa luta grande aí, porque é importante espraiar a mensagem do bom debate. Essa situação que nós consagramos aqui no Arte da Guerra, no nosso canal, em outros canais parceiros, no Felipe, Brasil Independente, no Rubão, Irmãos Russo, o Bom Combate, enfim, toda essa família que defende a soberania nacional e o bom debate. Então, de qualquer maneira, espero que esse tenha sido o primeiro de outros encontros. Também quero reiterar que o espaço está aberto, Antônio, para a gente continuar esse papo lá no nosso canal e convidar toda a família que te acompanha aí, que você chama de turma boa, família do PDT, para que nos siga também no nosso canal. Muito obrigado, comandante Robson, espero que nós possamos repetir. E, brevemente, quero dizer que amanhã eu estarei em um debate sobre a questão da guerra na Ucrânia com o portal do José, com o José Fernandes, que me convidou, provavelmente às 10 horas da manhã, divulgo no Telegram. E à noite nós vamos estar juntos, né, comandante? Nós vamos estar lá na Gazeta. Vamos estar lá nos Jogos de Guerra com o Kawaguchi. Com o Kawaguchi, às 21 horas. É o nosso convidado lá. Que eu esqueço que eu não sou mais convidado dos Jogos de Guerra, que agora eu sou da equipe titular, eu esqueço. Ô, Rogério, a gente acaba fazendo, viu, Antônio, programa em tanto lugar. Aliás, eu preciso divulgar uma live aqui, depois que você falar, eu vou divulgar uma live que a gente vai estar amanhã no Inteligência Limitada, que às vezes você não sabe se você é convidado, se você é que está de âncora ali. É muito legal porque a gente está levando o debate, e o debate, o pessoal agora estava falando o seguinte, né? Eu vi um comentário aqui que a imprensa pró-Estados Unidos no Brasil está apelativa. Na verdade, gente, ela sempre foi. O que mudou é que o público está mais crítico. Ela sempre foi. Tá? Aqui não tem nenhuma criança, vocês sabem disso, vocês são veteranos. Ela sempre foi para os Estados Unidos. O que mudou é o público que está mais consciente. Isso é muito bom. Eu acho maravilhoso quando o público começa a ver essas coisas. Eles vão lá no Twitter da gente, coloca tal. Depois eu vou colocar todas as suas redes sociais aqui, tá, Antônio? O pessoal, todas as suas redes sociais, o pessoal seguir. Mas eu acho importante que haja esse espírito crítico. Então eu vou deixar para você fazer as suas pedidos e depois eu vou mostrar a live de amanhã. Tá contigo aí. Obrigado. Eu começo fazendo uma piadinha. Na imprensa brasileira, não é para o americano. Atualmente são OTAN News, né? É OTAN News, exatamente. E o público está notando isso. Né? Até mentiras, muita fake. Aliás, aquela frase famosa, a primeira vítima da guerra é a verdade, está claro nessas exposições que têm sido feitas. Essa cobertura vai acabar com a reputação de muita gente. Como a cobertura da pandemia acabou jogando. Né? Tem gente que sumiu aí depois da pandemia porque falou tanta bobagem que a imprensa aplaudia que agora a pessoa não tem mais credibilidade, ficou marcado. Né? Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa cobertura da imprensa aí. Mas está contigo, Antônio, me desculpa. Obrigado, Robson. Obrigado, Rogério. Foi um prazer. Olha, nós nos conhecemos um tempo atrás aí num programa da Mundial lá e você falou da gente conversar. Eu fiquei bastante honrado com o convite. Espero poder voltar. Tem 2, 3 coisas. Eu gostaria de pautar vocês, principalmente para o seu público, que a gente discuta a questão sindical no Brasil, a estrutura sindical.
porque há uma divisão, e nós fazemos parte de uma divisão, e somos herdeiros de Vargas, e você sabe, toda esta militância petista, cutista, etc., que está por aí, são contra Vargas, são contra a estrutura sindical varguista. Nós precisamos esclarecer essas coisas todas, que estamos sendo vítimas aí de um processo de neoliberalização e de entrega da representação sindical no Brasil, transformando sindicatos em clube, que vai querer discutir efetivamente que representa associado. Então, nós precisamos, talvez, uma pauta muito interessante, não agora, porque agora você vai estar aí com essa questão da guerra, os impactos econômicos, políticos, agora é o momento de a gente falar sobre isso. Mas mais para frente, botar essa discussão. Eu estou vendo, quando você falou que todos são convidados, tenho certeza que tanto Lula como Moura estão fugindo do debate, não querem debater, ninguém quer debater, quer dizer o seguinte, está decidido, e, na verdade, não está nada decidido. Né? E eu quero lembrar também que nós temos que fazer um apelo contra a privatização do SERP e da Dataprev. SERP e Dataprev, o que eles têm é um patrimônio, que são os dados do povo brasileiro, que não dá para entregar isso para a iniciativa privada de jeito nenhum. Vocês que possuem este canal, que debatem em outros canais, a privatização do SERP, que tem todos os dados de todos os brasileiros, depois de renda, além de folhas de pagamento do Estado, uma série de coisas, e da Dataprev, que são todas a questão do INSS, dos nossos aposentados, são quase 40 milhões de brasileiros. Neste momento, é muito importante que nós entremos na luta contra a privatização de SERP e Dataprev, porque isso é, mais uma vez, entregar o que é hoje, para nós, depois da LGPD e todas essas questões, você sabe que o dado, a informação, é como se fosse o petróleo dos tempos modernos. É uma commodity muito importante. Então, tem muito valor e isso vai ser entregue à sana de qualquer pessoa ou grupos internacionais para tomar de conta. Então, agradecer, profundamente honrado estar com vocês dois. Espero ser convidado outras vezes, porque debater, porque nós temos muita coisa comum, a nossa defesa do nosso país, o amor que nós temos pelo nosso país, esse nacionalismo e a vontade de fazer com que esse Brasil acerte e construa coisas para os brasileiros, que cresça, desenvolva, solucione os problemas, é o que me dá, eu diria assim, ânimo para levantar todos os dias e enfrentar essa luta diária, porque parece fácil, né? Esses cantos de sereia. Muitos disseram para mim, já debati com alguns liberais ou neoliberais que diziam que eu sou um dinossauro. Veja você, Robinson, veja você, Rogério. Eu disse, sou com muito prazer. Dá uma olhada, imagine que eu sou um Tiranossauro Rex. Veja que toda a minha cauda, viu? Passado bilhões de anos, a minha vértebra está intacta. Enquanto esses neoliberais, essa tralha toda, são invertebrados. Depois que morrem, desaparecem. Por isso que eu não tenho nenhum problema que me chame de dinossauro, porque eu tenho vértebra pelo Brasil, vértebra pelo que nós acreditamos. Estamos juntos, às ordens para debater qualquer assunto, nós não temos problema, não. A gente até falou na questão da CPI das ONGs, quem não deve não teme, meus amigos. A gente vai fazer outras, Antônio. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou colocar todas as suas redes sociais aqui, tá? Eu só quero que você espere aqui um minutinho. Quando acaba a live, a gente dá um debriefing rápido aqui, tá? Espera aqui só um minutinho que a gente vai... Deixa eu só dar 2 avisos aqui. Gente, olha só. Eu quero passar aqui para vocês, tá? A live do Coronel Schwertz, que vai ser daqui a pouco, tá? Às 9h30, horário de Brasília. Tá? Live sobre a campanha aérea do Iraque e a invasão da Ucrânia, a teoria dos anéis de Warden, tá? Que foi um oficial da Força Aérea Americana, John Warden. O Coronel Schwertz vai falar dela. E eu quero passar também para vocês o seguinte, amanhã, 14 horas, horário de Brasília. Deixa eu ver se é... Não é essa. Espera aí. Espera um pouquinho. Pronto, consegui já. Opa, tá difícil aqui hoje.
Espera aí que nós vamos pôr. Opa. Espera um pouquinho, gente. Pronto, agora vai. Ó, amanhã, às 14 horas, horário de Brasília, no canal Inteligência Limitada, eu vou estar num debate, tá? Eu com o Leon DP tá aí, falando sobre a guerra da Ucrânia. Então, 14 horas, no canal Inteligência Limitada. Eu não tenho o link ainda que eles não mandaram, mas é só procurar lá na internet. 14 horas, tá? O canal Inteligência Limitada, vocês procuram ali que vocês vão achar. Eles ainda não mandaram a URL, mas assim que tiver, a gente coloca. Então, Antônio, te agradeço mais uma vez. Vou colocar suas redes sociais aqui. Espera só para a gente dar um debriefing aí. E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Nós vamos viver tempos muito difíceis. Tem tempos muito difíceis para o Brasil.